Muito boa tarde a todos. Ah, eu sou James. Isso é uma alegria para mim de poder partilharmos a palavra de Deus. Sou um ministro do Senhor. Ahm, não é de hábito enfrentar a câmera, mas pela graça de Deus gostei da iniciativa e decidi ter a oportunidade de partilhar o pensamento de Deus pela mídia, e creio que seria uma benção e vai ser uma benção para todos nós. Então, acredito eu que essa é a primeira de uma longa série dos ensinamentos no qual teremos a oportunidade de partilhar, discutir sobre um conjunto de temas, apresentando um ângulo, entendimento, perspectiva, filosofia diferentes, e que terá como objetivo abrir a nossa mente, a nossa forma de pensar, a nossa forma de acreditar, e nos ajudar a migrar de um estado para um outro, de um estado de pessoa que são simplesmente seguidor, fanático, para filho que são definidos como um filho maduro, a pessoa que se encontra num processo dentro de uma caminhada específica. Então isso é a nossa primeira sessão, ou o nosso primeiro encontro, e creio que começamos. A ideia é que nesse preciso momento vamos começar com o nosso primeiro vídeo, falando sobre a viagem. Então, o que na verdade preciso focar em particular sobre esse aspecto, tema viagem. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a nossa vida humana como homem começa logo que nascemos. Por exemplo, no momento do processo de nascimento, a família fica feliz de ter recebido uma visita, e nós somos essa visita. E assim logo começamos a nossa viagem. E essa viagem que começa, ou podemos falar de uma outra forma, essa jornada que começa, é uma jornada que para alguns é uma jornada de 50, 40, e ainda talvez muito mais cedo, 3, 4, 5, e muito mais tarde, talvez 100, 100 e tal, 120 anos. Então Deus determinou o dia do nascimento, o dia de morte de cada um de nós. É para dizer que ninguém de nós consegue ter uma ideia específica de quando será o seu tempo, mas todos nós, todavia, conseguimos perceber que nos encontramos num processo ou numa viagem. Então, estamos a viajar de uma posição para uma outra posição, de uma idade, quer dizer, dessa fase de criança para uma fase adulta. Então, quem de nós há 10 anos atrás era a mesma pessoa. Acho que se nós conseguimos chegar ao ponto de definir o que nós éramos há 5 anos, há 10 anos atrás, não é o que nós somos hoje. É para dizer que houve uma evolução. Alguns conseguiram ver a aparição da barba, alguns a barba branca, essa coisa aí toda. Alguns que eram adolescentes agora já são jovens, já são adultos, maior de idade, por exemplo. Então, é para dizer que nos encontramos numa fase em que estamos a evoluir, estamos a viajar numa outra fase ou de uma outra forma.
Então, consigo agora, o meu desejo é tentar ligar dois lados. De um lado, temos um lado numa perspectiva humana, e nessa perspectiva humana podemos não acreditar, mas posso definir que mesmo numa perspectiva humana, nos encontramos dentro de uma viagem. É para dizer, saímos de uma idade zero, e estamos aqui às 15, 20, 30, 25 anos, 50 anos, ok. Então, é para dizer que nos encontramos dentro de uma viagem. Então, pronto, vamos ler um texto, por exemplo, estamos no livro vamos ver o texto no livro de Gênesis 47, é um texto interessante, de Gênesis 47. Gênesis 47, Jacó se... Gênesis 47, e estamos aqui... estamos aqui, Gênesis 47, no versículo 7, a Bíblia diz o seguinte, então, Gênesis 47, versículo 7, a Bíblia diz o seguinte, então, Jacó levou seu pai, José levou seu pai Jacó a Faraó e apresentou a ele. Depois, Jacó abençoou o Faraó. E este lhe perguntou, quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó, são 130 anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Aqui é o que nós conseguimos ver aqui é uma fase em que o povo de Israel, que é a família de Jacó, migraram para Egito por causa do contexto da fome. E ali, por causa do posicionamento de José, a Bíblia nos mostra que José levou o pai dele para ter com o faraó, levou o pai dele para ser apresentado ao faraó. Assim que ele foi apresentado, o faraó colocou uma pergunta muito simples, quantos anos tens? Ou de uma outra forma, qual é a sua idade? Mas o que é interessante aqui é a resposta que podemos ouvir da parte de Jacó. E Jacó vai dizer o seguinte, os anos da minha peregrinação são 130 anos. O que é que nós conseguimos perceber aqui? É que Jacó vai definir a vida dele como uma viagem, uma peregrinação. E ele diz que os anos da minha peregrinação são de 130 anos. Então, ele consegue olhar para ele mesmo e definir a vida dele como uma peregrinação, uma viagem. Sabemos muito bem que a peregrinação é uma viagem que é feita em fases. Então, ele consegue olhar para a vida dele e definir a vida dele como uma viagem, uma peregrinação. Ele saiu de um ponto, ele passou para diferentes situações, diferentes acontecimentos, e aqui ele se encontra num outro contexto. Um Jacó que já não está onde ele estava, na terra do pai dele, que é Abraão, ali em Canaã, mas ele saiu de Canaã, ele está agora num contexto do Egito. Ele consegue dizer que não, a vida é uma peregrinação. E o que eu preciso chamar a atenção a todos nós, é que nós precisamos primeiramente começar a entender a vida como uma viagem.
numa perspectiva humana, a vida é uma viagem. Uma viagem porque saímos de um ponto e estamos a caminhar para uma direção, para um outro ponto. E é uma viagem no qual conseguimos identificar fases, conseguimos identificar diferentes acontecimentos. Por quê? Porque é uma viagem. E da mesma forma que a nossa vida humana é uma viagem, e desta mesma forma, a nossa vida espiritual também é definido como uma viagem. Não podemos ver a coisa num outro ângulo. A vida humana é uma viagem, mas a vida espiritual também é uma viagem. Mas é uma viagem que começa quando? É uma viagem que começa no momento em que nós recebemos Cristo na nossa vida como Senhor e Salvador. A partir do momento em que nós recebemos Cristo na nossa vida como Senhor e Salvador, ali começa o que nós definimos, o novo nascimento, começa esta viagem. Esta viagem começa no momento em que nós recebemos Cristo na nossa vida como Senhor e Salvador. Mas o grande problema não é o começar da viagem. O grande problema é a filosofia ligada ao entendimento dessa viagem como cristão, como filho de Deus. Isso sim é uma preocupação para todos nós. Por quê? Porque a grande preocupação que nós temos é que a viagem como cristãos é visto mais num ângulo de uma viagem que tem como o foco o céu. Por quê? Porque logo que nós recebemos Cristo como Senhor e Salvador, o que acontece é o quê? O que acontece é que é injetado em nós, é injetado na cabeça de muitos, a compreensão que é apresentado a muitos é que pronto, o que era preciso ser feito já se fez, já não é preciso mais nada, você já recebeu Cristo na sua vida como Senhor e Salvador e agora acabou. Até alguns têm desejado, não, eu passei muito tempo por aí andando no mundo e agora que já recebi Cristo já não tem mais nada, até se o Senhor pode me levar, Ele me leva, já tenho coisas, já recebi Cristo. Acho que há um conceito muito errado que não tem cabimento bíblico, que nós chegamos ao ponto de passar e que passa a ser agora a forma em que a pessoa funciona, pensa, e isso trava o processo da viagem no qual nos encontramos. Muita gente com 5 anos na fé, com 10 anos na fé, com 15, 20 anos na fé, permanece bebê, não consegue progredir, não consegue imigrar, não consegue amadurecer por causa de filosofia que são antibíblicos, que filosofia que não tem bases bíblicas, e essas filosofias lhes prendem preso a não conseguir viajar com Deus. Por quê? Porque a única coisa que foi colocado na cabeça é que uma vez que você recebe Cristo na sua vida como Senhor e Salvador, a única coisa que você precisa esperar é o céu. É por isso que cantamos o céu nas nossas músicas, funcionamos com uma filosofia do céu e tudo está à volta do céu. Mas há uma necessidade para todos nós entendermos que receber Cristo na nossa vida como Senhor e Salvador é um processo que ativa uma mutação espiritual na vida de cada um de nós, no qual nós começamos a viver de uma outra forma mais em Deus. Quer dizer, nós vivemos viajando como humano, mas além dessa viagem que nós temos vivido ou feito como humano, entramos num outro processo que é uma viagem espiritual. Uma viagem espiritual no qual temos um propósito. O propósito é procurar crescer, amadurecer, evoluir. O foco dessa viagem, que é a viagem espiritual, não é o céu. É muito distante disso.
O foco dessa viagem é outra coisa do que nós temos pensado, do que nós temos acreditado. Então, há uma necessidade de confrontar nossas filosofias, há uma necessidade de confrontar a nossa forma de ver, há uma necessidade de confrontar a nossa forma de entender as coisas, para que nós chegamos ao ponto de entender que há um ângulo de pensamento ligado a esse processo da viagem que nós começamos em Cristo. E o processo da viagem que nós começamos, que é uma viagem espiritual, não tem não tem finalidade do céu. O céu não é a finalidade e o céu nunca foi a finalidade. Por quê? Porque Deus nos criou com um propósito. Há um propósito pelo qual Deus criou cada um de nós. Deus ligou a vida de cada um de nós um plano, um propósito, alguma coisa específica que está ligado à nossa vida. Então, o que acontece é o quê? O que acontece é que nós precisamos olhar, por exemplo, para o nosso para o Adão. O que acontece? Acontece o seguinte, que Deus, quando criou Adão, Deus criou Adão perfeito. Adão, antes do pecado, Adão não precisava da salvação. Antes do pecado, Adão não precisava da salvação porque Adão foi criado perfeito. Então, o que acontece? O que acontece é que chega naquela fase em que Adão pecou. E nós conseguimos entender que uma definição da palavra pecado hebraica, na língua hebraica, quer dizer simplesmente desviar-se do propósito. Podemos definir que Adão, o homem, se encontrava numa trajetória e logo depois, por causa surgiu o pecado, ele pecou, e essa palavra tem um sentido de que a pessoa sai do trajetório no qual ele se encontrava, ele desvia-se do seu trajetório. Então, é para dizer que ele desviou-se e está perdido, caminhando para um trajetório que é errado, que não é que Deus estabeleceu. O que vai acontecer? O que acontece é o seguinte, o que acontece é que quando estamos a falar da salvação, a salvação é o quê? A salvação é um meio através do qual é um meio que Deus vai introduzir para poder tirar o homem que se desviou. Enfim, que ele volta de novo no trajetório no qual Deus tinha definido para ele. Por quê? Porque ele se encontra num trajetório com um foco específico, caminhar para a execução dos propósitos de Deus ligado à sua vida. E Adão, Adão, antes do pecado, quando foi criado por Deus, nós conseguimos ver que Adão trabalhava para a execução de todos os propósitos de Deus ligado à vida dele. E isso é um grande desafio para nós. Então, é para dizer que o grande foco para nós não é o céu, mas o grande foco para nós é o quê? É simplesmente entender a necessidade de trabalhar para a execução de todos os propósitos de Deus ligados à nossa vida. Isso sim é o que tem que acontecer a nós. Isso sim é o que tem que nos tirar paz. Por quê? Porque nós precisamos chegar ao ponto de entender que a salvação é um meio que Deus usou para tirar-nos nesse processo em que nós nos encontramos, nessa posição em que nós nos encontramos desviados do trajetório. E uma vez que fomos salvos, então, nós, uma vez salvos, nós não precisamos nos preocupar mais para a salvação, porque já somos salvos. Já somos salvos e a salvação já não é uma preocupação. Uma vez salvo, a preocupação é outra coisa. A preocupação é simplesmente trabalhar na execução dos propósitos de Deus ligados à nossa vida.
A salvação é uma preocupação, era uma preocupação antes de nós termos encontrado Cristo na nossa vida como Senhor e Salvador. Mas no tempo específico estabelecido por Deus, houve esse cruzamento, conseguimos nos encontrar com Deus. Ali começamos numa nova caminhada. Ali vivemos essa experiência da salvação. E uma vez salvo, a salvação já não é uma preocupação. Já não precisamos nos preocupar da salvação, não. Uma vez salvo, há uma outra preocupação. A preocupação já não é salvação, mas a preocupação é trabalhar para a execução dos propósitos de Deus ligados à nossa vida. Isso sim, porque Adão depois do depois do pecado, Adão desviou-se completamente. A única coisa que era a preocupação de Deus era procurar formas e mecanismos para poder introduzir um outro meio através do qual nós podemos ter a capacidade de reencontrar o nosso posicionamento inicial, enfim, que tenhamos a capacidade de trabalhar para a execução dos propósitos de Deus na nossa as vidas. Então, muito obrigado. Acho eu que isso é a primeira sessão e nós teremos a oportunidade de dar continuidade falando sobre esse aspecto da viagem e creio que essa coisa que foi colocada na nossa cabeça relacionada à salvação, precisamos desfazer aquilo para entendermos melhor o que Deus tem como foco, plano e propósito para a vida de cada um de nós. Que Deus nos abençoe e acredito que poderemos nos encontrar na nossa segunda sessão. Que Deus te abençoe a todos e boa continuação. Até a próxima. Obrigado.